Olá, veterinário! Olá, veterinária! Muito bem-vindo a mais uma Vet Class Vet Empreendedor. A Vet Class que vai ajudar você, dona de clínica veterinária, a ter uma clínica veterinária que fatura R$200 mil por mês, todos os meses. E hoje, na Vet Class de hoje, eu vim trazer para vocês 3 oportunidades de venda que você tem todos os dias na sua clínica veterinária, além dos serviços veterinários. Então, continua aqui comigo para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto e ver quais afinal são as oportunidades que a gente tem, além, dos nossos atendimentos, nossos serviços veterinários. E o que a gente tem que entender sobre o que é isso. Quando a gente está falando de uma clínica veterinária, é muito comum que o tutor comece a pensar, o veterinário, o dono da clínica veterinária, ele pensa, se é uma clínica veterinária eu preciso focar em vacina, somente em castração, em serviços veterinários. Quando, na verdade, quando a gente está falando de clínica veterinária, a gente tem todo um universo a ser explorado. E se hoje você tem uma clínica veterinária que tem serviços mais completos, que oferece itens mais completos para o seu tutor, existem técnicas hoje que você pode, com certeza, e itens que você consegue vender muito além somente dos serviços veterinários já durante a consulta. E o que é muito comum que esses veterinários confundam, o que o veterinário acaba confundindo dentro da clínica? Que quando ele precisa vender esse serviço veterinário, ele precisa ou esperar uma patologia acontecer, ou esperar que o tutor venha até ele para que a venda aconteça, quando na verdade a gente consegue explorar de forma mais estratégica todos os itens e serviços veterinários que a gente tem aí dentro de uma clínica veterinária, que consiga oferecer soluções mais completas, que consigam oferecer serviços e produtos dentro dessa clínica, sendo eles prescritivos ou não. Clarice, e quais são, então, os tipos de vendas que existem dentro de uma clínica veterinária? A gente pode estar falando aqui de farmácia, prescritivo e não prescritivo. A gente pode estar falando aqui de uma boutique de ração. Porque hoje, quando a gente começa a competir com a internet, as agropecuárias, as pets da vida, a gente começa a ser uma boutique de ração, onde o cliente vai lá e compra por indicação e posteriormente ele acaba comprando na internet. Então, quando a gente tem um mostruário e tem aquelas ações mais prescritivas, é interessante ter esse tipo de ação, Então, se você tem pet shop, tem a loja, tem o banho-tosa, tem a farmácia, tem os produtos de prevenção de forma eletiva, que não são serviços como a vacina. Tem os produtos de dermato, de cuidados, de skincare, de prevenção. Então, não necessariamente a gente vai precisar de uma patologia para que a gente possa fomentar a venda dessas oportunidades. Seu Gustavo? Então, quando a gente começa a perceber sobre isso, a gente entende que a gente sai da passividade enquanto clínica veterinária. Porque qual é o principal erro hoje das clínicas veterinárias que eu percebo? A passividade. Clarice, o que é ser um veterinário, uma clínica veterinária passiva? Estar esperando que ocorra uma patologia para que eu possa então vender o meu serviço, para que eu possa ter cliente dentro da clínica. É esperar que o cliente venha até mim, caso contrário eu não vendo. Ou esperar uma indicação de um cliente ou de um colega para que ela venha até mim. E Clarice, por que a gente chegou como é que a gente chegou nessa conclusão? Porque quando eu começo a ter um negócio, o que acontece? Eu tenho custos fixos e custos variáveis. Até aí, ok, Clarice, nenhuma novidade. Mas o que acontece? Eu preciso, no mínimo, ter uma previsibilidade de faturamento para que eu saiba quanto eu vou investir mês que vem, se eu posso fazer um curso, se eu posso fazer alguma melhoria na clínica, se eu posso fazer algum tipo de bonificação. Quando eu comecei a trabalhar os itens de meta de vendas, dentro das clínicas. Então, eu comecei a ver que, na verdade, a clínica veterinária, ela é riquíssima em oportunidade de vendas. E o que está faltando, então, para que se venda mais? O veterinário entender que ele não trabalha só com patologia, mas que ele trabalha com uma família, que ele trabalha com saúde, que ele trabalha com o universo onde o pet está inserido. Quando ele começa a entender isso, a gente tem um universo de oportunidades. Quando ele começa a entender que uma clínica veterinária não é somente aquela que segue a literatura e prescreve, mas que sim, se adequa à rotina de um tutor, se adequa à vida, à família de um tutor,
ele começa a vislumbrar as oportunidades. Quando a clínica veterinária começa a entender de comportamento humano, além do comportamento animal, a gente começa a entender quais são as características específicas dos tratamentos que eu preciso prescrever e quais são as oportunidades que eu tenho de tratamento, de entrar nessa família, de se manter junto com esse tutor por muito mais tempo, para eu ser o único veterinário da vida dele. O que eu tenho que entender? E como que a gente começou a ver isso? Quando a gente começa a prescrever, a ter as campanhas de vendas do próximo mês. Se eu começo a olhar, e quando eu falo campanha de vendas do próximo mês, eu não estou falando somente de abril laranja, abril amarelo, maio não sei o que lá, outubro rosa. Não, porque quando eu começo, bom dia, Tatá. Quando eu começo a focar somente nas cores e fazer o que todas as clínicas veterinárias estão fazendo, eu começo a ser mais do mesmo. E lembra, quando a gente é mais do mesmo, a gente está entrando na guerra de preços. E se eu estou entrando na guerra de preços, eu estou comprometendo o meu faturamento, eu estou comprometendo a minha margem de lucro. Então, quando eu começo a entender sobre isso, eu começo a trazer as minhas margens, sim, de lucro para o jogo, a entender quais são os objetivos, então, dos meus tutores, dos meus clientes. Principalmente a Monique maravilhosa, que trabalha com dermato. Pô, dermato casou com veterinário. Só que como a gente sabe que é um tratamento para a vida toda, onde a gente vai reequilibrar a vida desse animal, vai acelerar o resultado para controlar a crise e depois vai fazer a manutenção da saúde desse paciente, a gente sabe que tem fase do tratamento em que exige muito mais desse tutor. Mas se esse tutor trabalha o tempo todo, tem um monte de filho, não tem tempo para cuidar desse animal, como eu posso fazer para trabalhar essas oportunidades? Então, eu tenho que começar a ter uma visão sobre macro, né? Porque hoje boa parte, e eu não estou generalizando, mas uma parte dos veterinários acaba tendo um diagnóstico e uma visão micro sobre o paciente, o que ocasiona a não volta, o não retorno desse tutor. Por quê? Porque ele pensou só no paciente, na literatura e no tratamento. Ele esqueceu que para que isso aconteça, existe um tutor, né? Não é nem por trás, é na frente. Porque se não tem tutor, não tem tratamento. Se não tem tratamento, não tem mais nada que vá fazer esse tutor continuar consumindo com você. E quando eu começo a perceber tudo isso, quando eu começo a entender sobre isso, eu começo de verdade a potencializar as oportunidades de venda, que vão muito além dos serviços veterinários. E por que é importante, então, Clarice, eu começar a entender sobre as oportunidades de venda que eu tenho na minha clínica veterinária? Por quê? Porque aí você começa a ter uma receita previsível, ou seja, eu tendo receita previsível, eu sei quanto eu posso investir, quando eu posso gastar, o quanto eu vou faturar mês que vem. E quando eu começo a entender essas oportunidades de venda, eu começo a ter um ponto muito legal. Eu começo a ter margem para negociação com o meu fornecedor. Porque hoje boa parte do erro de fluxo de caixa, boa parte do porquê você trabalha e não vê cor do dinheiro, é justamente isso, você não saber comprar. Não comprar de forma estratégica, não comprar do jeito certo. Porque o que acontece? Vem o vendedor, tu tá na correria do dia a dia, tá atendendo, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro, não conferiu o teu estoque. Eu não tô falando que todo mundo faz isso, mas existe uma parcela bem grande de veterinários, donos de clínicas que fazem isso. Conferiu ali por cima o estoque, eu acho que tá faltando isso, aquilo outro, faz aquela compra, o vendedor acaba tendo aquele incentivo, né? Tendo aquelas desafios e pede para você pagar à vista. No momento que eu paguei à vista, o que acontece? Eu descapitalizei o fluxo do meu caixa, eu diminui o dinheiro do caixa. E se eu diminuir o dinheiro do caixa, eu comprei uma quantidade X. Só que essa quantidade X, eu geralmente não recebo à vista. Percebe? Eu não recebo à vista, eu recebo parcelado. As pessoas acabam comprando junto com outra coisa e parcelam. E aí tudo aquilo que eu gastei no à vista, eu não recebo junto, né, à vista também. E aí eu acabo, todo aquele lucro que eu tive por comprar à vista, por comprar essa quantidade, eu acabo diminuindo ele porque eu preciso adiantar a maquininha do cartão, preciso fazer giro no banco. E aí todo aquele lucro que eu tive a mais por comprar assim, eu vou perdendo no adiantamento da maquininha de cartão e no giro no banco. Então, olha só, porque eu comprei essa estratégia. Aí você fez uma boa compra, perdeu todo o lucro dela por ter que fazer esses adiantamentos e aí não vê a cor do dinheiro. Porque uma empresa sem lucro, ela sobrevive. Agora, uma empresa sem fluxo de caixa, ela não sustenta.
porque não tem dinheiro para fazer o giro, para pagar os boletos, para fazer acontecer. Então eu preciso começar a entender sobre isso. Se eu não entendo essas oportunidades de venda, eu não compro com estratégia, eu não tenho barganha para fazer junto com o meu vendedor, para ter uma compra melhor, e eu não consigo saber o quanto eu vou faturar. Se eu começo a identificar as oportunidades de venda e traço essas ações específicas para essas oportunidades de venda, o que vai acontecer? Eu vou vender com uma margem de lucro maior, eu vou conseguir me adaptar à vida do meu tutor, e o que vai acontecer consequentemente? As minhas vendas começam a ser recorrentes, porque eu comecei a criar um processo de vendas dentro dessas oportunidades que vão além dos serviços veterinários dentro de uma clínica veterinária, porque eu identifiquei que aquele tutor, ele precisa além de uma consulta, ele precisa manter a manutenção desse paciente, ele precisa manter todo um protocolo dentro da casa dele. E se eu entendo que este atendimento, este tratamento depende desse acompanhamento de vendas, eu começo a potencializar as minhas vendas. Eu começo a ver o meu paciente, o meu tutor, de uma forma macro. Eu paro de focar só naquela queixa do tutor, o que é um erro muito grande, né? Que eu vejo hoje dentro das clínicas ele focou na queixa do tutor. Se eu foquei na queixa do tutor, eu esqueço de ver o todo, né? E a gente sabe que às vezes o tutor traz algumas queixas que acabam sendo nada a ver. Então a gente começa a pensar sobre isso. Será que eu começo a olhar esse paciente como um todo, dentro da rotina dele, dentro dessa família, ou eu vou focar só no sintoma, né? No vômito, na diarreia? Eu preciso começar a entender a causa. E o que teve essa causa? O que a rotina dessa família tem a ver com essa causa? O que o contexto familiar tem a ver com essa causa? A gente fala muito de pediatria, né? Que hoje a clínica veterinária, o mercado veterinário dentro das clínicas, ele é muito comparado com a pediatria. E a gente sabe aqui, quem tem filho, quem já foi psicólogo, quem estudou um pouquinho sobre comportamento, sabe que hoje as crianças são fruto do meio. E os nossos pacientes pet também são frutos do meio. Ou você nunca atendeu aquele cão super ansioso, que a tutora ou o tutor também era super ansioso. Ou aquele cachorrinho good vibes, que o tutor e a tutora eram good vibes. Nossa, que passa muito. Então, tudo isso é reflexo de onde este animal está vivendo, né? Do descaso, ou do excesso de cuidados, ou da ansiedade, enfim. A gente acaba tendo hoje até artigos que acabam conversando e nos trazendo ações sobre isso. Principalmente quando eu estou falando de um atendimento de dermato, que é 85% hoje dentro da clínica veterinária. E boa parte da dermato tem a ver com o estresse do animal. Então olha só quantas coisas eu começo a pensar e ver que, cara, não é só a coceira, não é só a alergia. O que está por trás desse sintoma? Como é que eu vou trabalhar esse meu olhar macro dentro do meu atendimento veterinário, como eu posso trazer oportunidades de atendimento e de vendas. Então, quando eu começo a entender sobre isso, quando eu começo a entender essas vantagens, mas claro, quais são as vantagens de eu começar a olhar de forma macro e entender essas oportunidades de venda? Primeiro, tu começa a conseguir tratar o seu paciente de uma forma mais ampla. Não assim só sintoma, medicamento e deu. Não, você começa então a trabalhar a vida, ao decorrer da vida deste paciente e deste tutor. A gente para de ser veterinário de uma consulta só. A gente para de ser veterinário só do caso crítico. A gente para de ser veterinário do animal que está morrendo e vai morrer porque ele chegou tarde demais. Ou a gente para de ser veterinário que traz o cliente já chorando desconto e preço porque ele não estava preparado para aquela emergência. Que realmente, por ser crítico, demanda de cuidados complexos, de gastos complexos, porque ele chegou crítico. Quando eu entendo as minhas oportunidades de vendas, além do serviço veterinário, eu estou sempre em contato com esse tutor, sempre em contato com o caso do paciente, e dentro disso eu começo a saber quando é a hora dele vir. Por quê? Porque eu estou sempre em contato, e contatos são sempre relacionamento, é oportunidade de relacionamento. E relacionamentos são sempre negócios disfarçados. Quem aqui é seguidor raiz do Vet Empreendedor sabe que eu bato muito, muito forte nessa tecla. Clarice, se eu não explorar essas oportunidades de venda, o que acontece com o meu negócio e com o meu faturamento?
Acontece que você continua sendo veterinário de atendimentos únicos. Acontece que você sempre vai depender de patologia para faturar. Acontece que você não vai ter um domínio sobre a sua receita previsível. E acontece que você permanece sendo passivo. E aí você nunca vai conseguir escalar o seu faturamento. E aí você sempre vai depender da captação de clientes. Não vai conseguir ser tão eficiente dentro do atendimento de excelência e da fidelização. Porque você só está focado na patologia, na sintomatologia e não no olhar macro desse paciente. E quando eu começo a pensar sobre isso, e eu entendo que isso não é empurroterapia, que isso é olhar realmente para o contexto familiar desse paciente, aí eu começo a explorar de forma estratégica e de forma mais interessante essas oportunidades de venda. Porque quando eu estou falando de atender tutores, de atender pacientes, eu preciso também entender que eu tenho que adultizar o meu atendimento. Tudo que eu estou fazendo é sim uma oportunidade de venda. Porque a gente só vai deixar de atender esse paciente quando ele falecer. E mesmo assim, quando ele falecer, quem gosta de cachorro e de gato vai ter outro cachorro e gato, seja um tempo depois do luto, seja para amenizar o luto, né? Ou se já não tem outros pets dentro de casa. Então, quando eu começo a entender que eu preciso estar presente na vida dessa família através dessas oportunidades de venda, eu começo a ter um negócio que realmente fatura todos os meses de forma crescente. E aí, quando vem uma crise ou outra, eu sinto menos, porque eu já estruturei todo esse processo das oportunidades de vendas, além dos nossos serviços veterinários, tá bom? Clarice, vamos lá. Como que eu faço então tudo isso? Quais são essas oportunidades de venda? E aí a gente tem 3 oportunidades que estão ali na nossa cara. Primeiro, vendas de balcão. Clarice, o que são vendas de balcão? Vendas de balcão são aqueles petiscos, aqueles snacks, sejam só de comer, ou sejam de alergia, ou sejam de saúde bucal. Os patês são aqueles produtos que a gente gasta uns 20 reais, até tem menos, tem patê de 7, de 8, de 10, até 20 reais. Como que eu posso oportunizar essa venda? Eu não sei se você já foi em posto de combustível, no caixa, e a menina disse, me ajuda com a meta, compra esse chocolate. Já aconteceu isso comigo. E aí tu acha engraçado e compra. Não estou dizendo que você vai usar esse argumento na clínica veterinária, mas a questão é, boa parte dos postos de combustíveis tem meta de venda de um chocolate específico, ou de um Trident, ou de um chocolate específico, ou de qualquer item que tá lá no caixa. Porque quando a gente chega no balcão, tem aquela infinidade de doces e produtos que a gente pode comprar na hora que vai pagar, não é verdade? Então, isso é uma venda de balcão, porque é uma venda rápida, é uma venda de impulso, é uma venda que acontece geralmente no dinheiro ou que acrescenta dentro do ticket médio daquele tutor. Então, o que eu posso fazer? Ver qual é os itens que eu posso trabalhar de forma de venda rápida e fazer uma meta junto com com a minha recepcionista, com o meu atendimento e até mesmo com os veterinários. Como, Clarice? Vamos imaginar que é um snack ou é um patê da Royal Canin, ou enfim. Esse produto, hoje você vende individualmente por, sei lá, 8 reais, beleza? 8 reais. E se você vender ele único por 10 reais e 2 por 15? Isso me dá uma margem legal, você vai conseguir vender 2 por pessoa. E o que você pode fazer? Eu vou ter uma meta agora esse mês, o fornecedor XYZ, e eu quero melhorar a margem. Eu te compro XYZ de produto e tu melhora a minha margem. E aí tu consegue, então, igualar a tua margem de contribuição junto com esse produto e você consegue vender mais, porque é uma venda rápida. Dentro de um universo que ele já gastou um monte, essa venda acaba não sendo tão pesada para ele. Então, o que eu posso fazer? Diz, olha, se você levar 1, é 10, mas se você levar 2, é 20. E aí eu consigo potencializar uma venda de balcão que às vezes está ali parado e ninguém influenciou. Então, quando você tem alguém favorecendo, aí você fala, não, esse snack é bom porque já vai limpar a boquinha, porque vai fazer isso e aquilo outro. Ou esse snack, ele é para cão alérgico, já que teu pet tem aquele... Amiga, tem o snack Amiga que a gente vende aqui, que tem detox, tem o de alergia, tem o fit e tem o digestive, que é pra cães tipo, shih tzu não, é tipo shih tzu assim, que sempre vomita, porque é nervoso. Então tem esse tipo de coisa. E tem também, acho que a Royal Canin tem
sachê sobre isso, né? Então, olha só, isso é uma oportunidade de venda que eu posso estar vendendo sempre. E além de eu vender para quem está em atendimento, eu posso fazer stories falando sobre isso, né? Ah, você gosta de dar aquele petisco maroto pro pet? E aí você vai construindo o conhecimento nos stories e aí oferece ele no final. Então, eu posso fazer isso. Ou eu posso fazer na lista de transmissão, falando que essa semana vocês estão trabalhando isso, porque vocês entendem que todo mundo adora dar petisco. Ou vocês podem montar kits com esses snacks e reativar os clientes de 3 meses. E vendo, ai, olha só, lembrei de você. A gente tá com um kit super legal e a gente sabe que seu peludinho adora aquele petisco maroto. E aí você envia esses kits na reativação. Então, olha só, de algo que estava lá paradinho, você potencializou a venda. E de 20 em 20, meu amor, de 20 em 20 a gente consegue aumentar o nosso faturamento tranquilamente R$1.000 dentro. A gente consegue aumentar R$1.000 no mês. E R$1.000 no mês, às vezes é a parcela de algum material que você está pagando, que você tá, né, que você comprou, ou às vezes são os itens de escritório, ou qualquer coisa dentro da sua clínica. R$1.000 vai te ajudar nesse processo. Percebe? Então, em uma venda de balcão, e aqui eu tô sendo bem singela, se você realmente pegar junto com essa meta, nossa, show de bola, super legal, tá? Isso é uma baita oportunidade de venda. Outra oportunidade de venda que vocês têm durante os atendimentos é 2 tipos de combos. O personalizado e o pronto. Clarice, como assim? É muito comum para quem trabalha com atendimento, seja de dermato, seja de patologia, seja de físio, de acupuntura, de ortopedia, de nefro, de renal, de felinos, enfim, que vocês percebem que aquele atendimento vai demandar de pelo menos um acompanhamento de 3 meses, 6 meses, de X encontros. O que vocês podem fazer? Principalmente para quem trabalha com idoso, para trabalhar o controle da dor. O que vocês podem fazer? Isso é uma baita oportunidade de venda. Porque a gente está falando em vender só uma consulta ou isso aquilo. Por que na hora da consulta, geralmente vocês, médicos veterinários, já têm uma noção de quanto tempo esse tratamento vai durar ou de tratamento? E vocês começam então a vender um acompanhamento personalizado e a pessoa já faz o pagamento do montante ali, de forma mais parceladinha no cartão. Então, isso a gente pode explorar muito dentro de quem trabalha com tratamento que geralmente leva um pouquinho mais de tempo, por exemplo, como dermato. O que a gente pode fazer? Principalmente para cão atópico. Você vai lá, o animal vai chegar em crise, você vai fazer toda a cito, raspado, sei lá mais o que você vai fazer. E você vai dizer, olha, dona fulana, o que tá acontecendo? Eu tô vendo que a Mel, ela tá numa crise severa da atopia dela. A senhora sabia que ela é atópica? Aí explica, atopia, sei o que, não tem cura. Só que o que acontece? A gente tem 3 fases do tratamento da atopia. E aí você separa o seu tratamento por fases. A gente tem a fase do reequilíbrio, que é quando a gente vai reequilibrar, desinflamar aqui a Mel, para ela diminuir a coceira, conseguir controlar essa crise. Depois a gente vai para a parte de aceleração de resultados, que é controlar a crise como um todo, para que ela nunca mais tenha essas crises de coceira. E depois a gente vai para a manutenção, que é só manter esse acompanhamento. Como a gente está na fase do reequilíbrio, a gente vai precisar de ter pelo menos um acompanhamento semanal, um acompanhamento mensal, quinzenal, sei lá o que for. E aí isso vai envolver em torno de 3 a 4 consultas, ou um tratamento específico, ou bem terapêutico, ou sei lá o que tu vai prescrever. E o que a gente pode fazer? Como a gente sabe que ela está bem severa, a gente pode fazer um acompanhamento onde vai envolver, sei lá, 5 encontros. Se ela responder muito bem, a gente passa para a segunda fase, que é mais tranquila. E aí, dentro, se a senhora fechar esse acompanhamento para ela parar de coçar, e aí joga sal na ferida, lembra? Sal na ferida é aquilo que dói nele. Porque quando não tá doendo, não tá ardendo na hora, eles não veem valor. Mas ela não vai coçar mais à noite, não vai mais manchar as cobertas, ela vai começar a voltar cheirosinha do banho e tosa, porque a gente vai controlar essa atopia, parará. É o que dói nela. Aí as pessoas não vão reclamar que a sua casa tá fedendo, então vamos lá no sal na ferida, né? E aí, pra te ajudar, a gente vai ter uma plataforma XYZ com conteúdos específicos pra te ensinar junto desse tratamento. A gente vai ter um kit, e aí tu pode ter um kit aí de hidratante, né? Manda manipular alguma coisa, porque geralmente a atopia tem a ver com pele ressecada, né? Aí vocês vão me corrigindo. Vê um kit que é legal, para um cão atópico seria legal. E aí você vai ganhar esse kit, tarará, e a gente vai ter videochamadas semanais. Não é consulta online, gente.
videochamadas semanais para eu acompanhar a senhora, me passar como é que tá sendo as coisas e tal, pra gente controlar mais de perto. E aí, tu pode até, ó, e se a senhora fechar esse combo, a gente faz uma visita na sua casa para eu passar as orientações específicas pro caso da Mel. Aí você vai lá, tira um dia, né? E vai na casa dessa pessoa só pra ver e orientar e tal. Então, olha só, aí tu vendeu, não vai dar desconto, vai somar quantas consultas vai dar. Não é pra dar desconto. Tá, isso aí eu ensino bem a fundo cada passo lá no VetWinner, inclusive. Como é que faz os combos personalizados. E aí, eu te ensino a fazer tal coisa, eu vou na sua casa e avalio o que tá acontecendo. Quando a gente vai na casa de um cão atópico, a gente começa a entender a rotina e aí eu te ensino junto, te dou uma aula lá de como cuidar dela em casa para controlar a crise. Então, olha só. Você deu um benefício, ou seja, você bonificou itens e já fechou um pacote completo ali. E aí, o que vai acontecer? A primeira fase, porque depois da segunda fase, tu fecha outro pacote, né? Outro combo, outro acompanhamento. Então, eu garanti um faturamento, um ticket médio para ela fechar na hora. E olha, se a senhora fechar hoje, eu consigo parcelar em X vezes e eu consigo incluir essas bonificações. Entendeu? Então, o lance não é dar desconto, é bonificar ela, entender que aí a senhora fica aí a senhora vai para nossa lista de transmissão de cliente VIP, ou de cliente Gold, ou de embaixador da clínica, e a senhora tem acesso a outros benefícios também, vale bastante a pena. Para Mel, que é top, que o acompanhamento dela vai ser para sempre, claro, quando a gente controlar vai ser mais passado, para ela vai ser perfeito. Então, entendeu? Você começou a sacar esse cliente, você teve uma oportunidade de vendas gigantes e conseguiu, além de tudo, garantir o quê? Um tratamento para esse paciente. Porque senão o que acontece? Ela medica, ela para de coçar, aí ela acha que a cachorra se curou, né? Mas ela não entendeu que ela toca. Aí a cachorra se curou, para de coçar, ela vai embora, daí o cachorro tem outra crise pior ainda, daí ele volta. Então, tu garantiu que vai controlar a crise desse coitado, desse animal. E sem contar que você garantiu o seu faturamento. Então, isso é uma oportunidade de faturamento, de venda fantástica. É isso que você tem que começar a pensar, tá bom? Vamos para a terceira técnica, que pode te ajudar a vender muito mais? Você pode ter kits. Clarice, como assim kits? Né? Eu tô falando de questões de prevenção. Você vai separar aí. O que você tem de raças que você mais atende? Shih Tzu, Spitz. Quais são as raças que você mais atende? Depois que eu entendi sobre isso, e quais são as patologias ou o que você mais tem aí de tipo de cliente? E aí você pode começar a montar kits. Eu posso montar, dependendo de datas. Agora teve Dia das Mães, mas agora vai ter Dia dos Namorados, por exemplo, né? Você pode elencar a ideia do kit lambejo, e aí você cria um kit de pastilhinha de boca, enxaguante bucal, e aí você põe nesse kit, além do enxaguante bucal, o creme dental, e aí você pode fazer um kit lambejo, Dia dos Namorados, aí você pode mandar para sua lista de transmissão, fazer uma embalagem bonitinha e ter na clínica para oferecer dentro dos seus atendimentos. Isso é um kit muito legal. Você pode ter o kit dermato, né? O kit skincare do pet. O kit skincare, o que é? É basicamente o hidratante, o protetor solar, ou algum item algum mousse para pelo, né? Para maciar, para poder escovar melhor o pelo com a escovinha. Outro kit de venda muito legal. Por quê? Porque na hora de você reativar, você pode baixar no seu sistema por raça, ou você pode montar esses kits para cada necessidade. Aí você vai ter como, por exemplo, um kit skincare, home care que fala, né? Para ter os cuidados em casa. E aí junto desse kit, você pode ter um cartãozinho. Não tem nem um cartãozinho aqui para mostrar para vocês. Você pode ter um cartãozinho, que nesse cartãozinho pode ter um QR Code, que vai dar direto num vídeo que você ensina a usar o kit. Então, olha só, eu trabalhei a experiência do cliente. Eu vendi um kit todo bonitinho, todo especial para esse tutor. E ainda eu ensinei ele a vender. E o que acontece com esse kit? Eu começo a manter ele dependente desse kit de forma mensal. Percebe? Então, eu posso fazer kit do skincare com hidratante, protetor solar, escovinha de pelo específica. Eu posso ter o kit oftalmo, né? Ou o kit da raça, que aí pode ter aquelas raças que tem os olhos mais pra frente lá, Shih Tzu, Pug, Bulldog, Pinscher, né? Então eu posso fazer kit da raça específica. Quem tem aquela raça específica vai querer, porque, né, vira raça lover. Então eu posso ter o kit do Golden, o kit do Shih Tzu, e aí vai ter o colírio, vai ter a escovinha do pelo, vai ter o
perfumezinho, e aí você vê o que você tem dentro, né, do que você tem a oferecer de produtos, e aí você pode ter esses kits de cuidado. E aí você pode trabalhar na venda tanto de reativação, como das redes sociais, como no oferecimento durante o atendimento, assim como você pode também fazer reativação dos seus clientes. Por isso que eu falo muito para vocês que o sistema é o melhor amigo de vocês, e por isso que o cadastro do tutor de vocês sempre tem que estar completo, porque aí você consegue usar esse ouro que tem na mão. Porque aquele cliente que já passou pelo seu atendimento, que já conhece a sua clínica, que já sabe a experiência que é ser seu cliente, ele está muito mais propício a comprar de você, muito mais aberto às suas sugestões, porque ele já confia em você. Então, percebe? Eu consigo trabalhar vendas de balcão, eu consigo trabalhar combos de atendimento, né? Consigo trabalhar combos de acompanhamento. E assim como eu consigo trabalhar também kits por raças, por cuidados específicos, e ainda consigo manter esse cliente comprando mensalmente. Então eu posso trabalhar isso, assim como eu posso trabalhar pet box, eu posso fazer caixinhas por mês, né, junto com os kits, dentro dos meus acompanhamentos. Então eu consigo trabalhar uma infinidade de itens, além dos serviços veterinários. Assim você consegue manter um faturamento específico. Você sabe que se você fizer X reativações, mandar X mensagens, a cada dois clientes ou X clientes daquela raça que entrar, você vai vender o kit, você já consegue ter uma mensuração de quanto você vai faturar mês que vem. Você já consegue ter uma previsibilidade de faturamento, porque você sabe que você vai fazer, né? O lance do resultado é a execução. Eu sei que eu executando isso, eu consigo faturar isso. Então, você já mantém um processo que é uma execução contínua, que mantém um faturamento contínuo. E conforme você vai vendo as mudanças do seu consumidor, as mudanças do seu tutor, você vai criando ferramentas para otimizar essa venda e aprimorar essas oportunidades de vendas. Beleza? Vete, consegui abrir tua cabeça para vender mais, além dos serviços veterinários? Eu espero que sim, e eu espero de verdade que você aproveite esse conteúdo aqui para já aplicar dentro da tua clínica veterinária e fazer acontecer. Lembrando que tudo isso que eu tô falando aqui para vocês tem módulo específico só sobre isso dentro do VetWinner. E provavelmente em junho, lá, segunda quinzena de junho, vai ter turma nova. Então, se você está interessado, já manda um oi no inbox que eu te aviso, tá bom? Caso contrário, continua por aqui que tem muito conteúdo legal também, muito conteúdo gratuito, para você ir se inspirando e fazer a sua clínica veterinária faturar 200 mil, tá bom? Então, Vets, te espero quarta-feira, 11h30 para nossa Vet Class. Lembrando que segunda, quarta e sexta sempre tem Vet Class ao vivo para eu ajudar você aí, dono de clínica veterinária, a ter uma clínica veterinária que fatura 200 mil reais todos os meses, tá bom? Então, meus amores, até quarta, e como eu sempre digo, um grande beijo e empreenda, veterinário!